O aqui, que é a fruta nacional da Jamaica, tem um sabor verdadeiramente único. É suave e amanteigado, e as pessoas que o experimentaram dizem que tem gosto igual ao de ovos mexidos. Ele é seguro para comer somente quando está totalmente maduro, então a importação de aquis verdes foi proibida nos Estados Unidos há quase 50 anos. A única parte comestível é a branca e cremosa. A rosa parece dar água na boca, mas não caia nessa. Ela é altamente tóxica. O mesmo acontece com as sementes pretas. A graviola é mais uma fruta banida dos Estados Unidos por causa das suas toxinas. Ela também é conhecida como guanabana e pode liberar substâncias tóxicas, levando a alguns efeitos muito desagradáveis se não estiver madura. Fãs americanos de graviola, não fiquem tristes. É bem provável que vocês encontrem a polpa congelada nos supermercados. Outra coisa que deve estar 100% madura para ser segura é o sabugueiro. O verde é rico em vitamina C, que é bom para você, e cianeto, que não é tão bom. No entanto, as bagas podem ser encontradas em tortas, xaropes, chás, geleias e daí por diante. Quando estão super maduras e são cozidas, não são perigosas. E não são proibidas. O cianeto não parece tão crítico quando se trata de alimentos com tetrodotoxina, que é 1.200 vezes mais forte. O baiacu é uma iguaria japonesa e é cheia dessa substância. Ninguém consegue comer esse peixe sem consequências, mas os chefes japoneses dominam a habilidade de preparo com perfeição. Para torná-lo comestível, eles simplesmente removem as partes venenosas. Essa iguaria, também chamada de fugu, custa cerca de $200 por porção. Ao invés disso, você poderia comprar um monte de salmão, que é totalmente seguro. O fugu também é quase totalmente proibido nos Estados Unidos e em outros países. Existem apenas alguns lugares autorizados que o vendem, mas provavelmente você não gostaria de ter uma aventura gastronômica dessas. Casu marzu significa literalmente queijo podre. Desculpe, você não vai conseguir experimentar um pedaço por aqui. Mas caso não consiga resistir à tentação, terá que ir para a ilha da Sardenha, na Itália. Na verdade, ele é só um queijo de leite de ovelha com uma pitada de, digamos, mágica. Moscas especiais colocam seus ovos dentro dele e eles ficam lá por 40 dias. No momento em que está pronto para o consumo, a iguaria tem alguns vermes vivos fazendo a decomposição. Graças a eles, o queijo tem aquela textura distinta e sabor picante. Ele é proibido em vários países por razões sanitárias. Ao contrário do macio e cremoso casu marzu, o queijo curpi do Himalaia é famoso por ser o mais duro do mundo. Assim como qualquer produto desse tipo, ele é produzido com leite. O que o torna diferente é que permanece fresco por até 20 anos. O leite também é muito especial. É de uma espécie que é um cruzamento entre vaca e iaque e come uma variedade de ervas de montanha. O leite fica com um sabor único graças a essas ervas. Mas cuidado com seus dentes quando for morder esse laticínio duro como pedra. Em Singapura, você nunca terá cáries devido ao consumo de chicletes. E não é porque os habitantes de lá cuidam dos dentes. O fato é que os chicletes são completamente ilegais por lá. O país é conhecido por sua limpeza e gastou uma fortuna limpando todas as manchas dos lugares. Por isso, proibiu o consumo de gomas de mascar. Isso aconteceu em 1992 e os vendedores tiveram que interromper as vendas imediatamente para evitar multas altíssimas. Ao caminhar pelos corredores de supermercados enquanto viaja para destinos diferentes, você pode perceber que não há leite cru em estoque. Ele é proibido em muitos estados dos Estados Unidos e países como Canadá, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Escócia, por razões sanitárias. Por outro lado, na Escócia, o haggis é totalmente liberado, mas não nos Estados Unidos. Se você mora lá e tem menos de 45 anos, é provável que nunca tenha experimentado o haggis, já que ele foi banido há quase meio século. Este pudim escocês é feito de uma gama completa de partes internas de ovelha, misturadas com um pouco de aveia e temperado com um monte de cebola picada. Ah, e não se esqueça do sebo e um pouco de caldo. A textura é quebradiça e áspera. E não surpreende que o prato seja bastante picante. Geralmente é servido com purê de batata ou de nabo. A mandioca é uma raiz tropical venenosa com dois tipos. Um deles contém um pouco de cianeto, mas cozinhá-lo já é o suficiente para reduzir o conteúdo a um nível não tóxico. Para se livrar de todas as toxinas da mandioca amarga, é necessário ralar a raiz, colocar de molho e, por fim, cozinhá-la adequadamente para torná-la comestível. Essa raiz tem bastante amido e seu sabor é muito suave. A mandioca pode ser usada como uma batata, amassada, cozida ou frita. O que você acha? Que tal uns haggis com purê de mandioca em vez de batata como acompanhamento? A propósito, as inofensivas batatas também não são tão seguras assim. Tudo depende se ela está madura ou não.
Quando estão verdes, são cheias de toxinas e os brotos dela também são bastante perigosos. O mesmo acontece com as amêndoas verdes e as castanhas, que contêm cianeto caso não estejam maduras o suficiente. Felizmente, as que compramos no supermercado são bem processadas, o que significa que são totalmente seguras. As ameixas amarelas ou MIRABELLE também são proibidas em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Essas frutas são absolutamente inofensivas e nada de ruim acontece a quem comê-las. Mas só é possível desfrutar dessas ameixas em Lorraine, na França. A lei para a importação é meio bizarra e a fruta é de origem protegida. Se o robalo é o tipo de prato sem o qual você simplesmente não consegue viver, então o Reino Unido não é o seu destino. Esse peixe foi recentemente proibido por lá devido à redução da população dele. O mesmo acontece com o caviar beluga nos Estados Unidos. Um dos alimentos mais caros do mundo não pode ser encontrado no país por causa das novas regulamentações que protegem os peixes. Ei, que tal um hambúrguer com carne recém-feita, o pão mais macio e montes de ketchup? Vai, pegue um, a menos que você seja um estudante francês. Existe uma lei na França que regulamenta o uso de ketchup em lanchonetes para os alunos, e eles só podem comê-lo com, você adivinhou, batatas fritas. Os corpos do tubarão da Groenlândia se livram de todos os resíduos que produzem, filtrando-os através da sua carne e pele. Então, não é de se admirar que sua carne seja tóxica. Parece uma boa razão para não comê-los, mas não na Islândia. A carne de tubarão processada, chamada de hackal, é primeiro pendurada para secar por 3 a 5 meses. No final, você obtém algo parecido a um peixe fermentado e cheiro de amônia, com uma textura gelatinosa que lembra pão molhado. Algumas coisas melhoram com o tempo, a menos que seja comida. Mas há um café em Bangkok, onde se cozinha a mesma carne e sopa de macarrão há 45 anos. Essa sopa parece com uma poção. Está fervendo há mais de 4 décadas. O caldo nunca foi jogado fora e é sempre guardado durante a noite para as porções do dia seguinte. Um dos segredos do sabor único é a enorme borda de gordura que se formou ao redor da panela, que nunca foi lavada. Ok, agora tenho a desculpa perfeita para fazer a mesma coisa. O quê? A comida tem um sabor melhor assim. No Camboja, você pode experimentar um lanche crocante que tem um sabor parecido com o do caranguejo. Ele é frito e um pouco temperado. O ingrediente principal é uma tarântula. Isso não se parece muito com um almoço. Ok, você não teria adivinhado se eu não tivesse contado. Já a sopa de nome que parece um trava-língua é definitivamente deliciosa. O sabor é forte, mas delicado e tem gosto de camarão. Bem, esse prato tradicional do Laos parece muito legal, até você perceber que é feito de ovos de formiga. Para dar um pouco de acidez, eles também costumam adicionar algumas formigas minúsculas. No México, não se jogam fora os grãos de milho que ficaram pretos porque estão podres. Eles são mantidos como uma especialidade culinária chamada huitlacoche. Os fungos em todo o grão dão aquele aroma de terra e amadeirado. Alguns pratos precisam apenas de decoração, principalmente bolos e tortas. Na Inglaterra existe uma torta chamada Stargazy. Ela leva sardinhas que são acompanhadas de batatas e ovos e colocadas na crosta da torta, como se estivessem olhando para cima. Sim, parece um pouco assustador. No entanto, às vezes, são as caudas que ficam por cima. A kombucha é outra coisa estranha que se toma na Europa Oriental com bebidas à base de leite ácido. Já chegou ao Brasil e trata-se basicamente de um pouco de chá preto ou verde fermentado. A bebida é feita pela adição de toda uma cultura de bactérias ao chá adoçado. Elas não são consumidas, apenas fermentam a bebida e o açúcar age como fermento. Adicione suco, especiarias ou o que quiser. Bom proveito. Ou pelo menos tente. Os globos oculares do ATUM são uma iguaria bastante popular na China e no Japão. Eles precisam ser fervidos antes que sejam comidos. E um pouco de tempero também é necessário. Se você acertar a receita, terá uma iguaria com o sabor de lula por menos de $1. Aposto que você está de olho nisso.